remeto você ao texto de Hebreus capítulo 6, versos 4 a 8. Hebreus 6, 4 a 8. E o texto diz o seguinte: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Bom, eu quero tratar com vocês então nesta manhã sobre o tema o perigo da apostasia. O apóstolo ou o autor aos Hebreus, nós não temos plena convicção de quem seja, já havia exortado os crentes no texto anterior sobre o problema da negligência espiritual, de terem tempo para serem mestres e ainda eram crianças, terem tempo para estar comendo alimento sólido e ainda estavam tomando leite. Mas agora o autor vai tratar de um assunto soleníssimo, que é o problema da apostasia, ou o perigo da apostasia. Esse assunto não é tratado só nesse texto aqui em Hebreus. Eu preciso que vocês olhem comigo mais 3 textos, onde o mesmo autor aos Hebreus vai mencionar esse assunto. Então, vamos dar uma olhadinha aí, capítulo 3, a partir do verso 12, ele trata do mesmo assunto. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Ele está tratando desse assunto. E isso vai até o verso 19. E ele disse que aqueles hebreus que estavam caminhando no deserto não puderam entrar na terra prometida, versículo 19, por causa da incredulidade. Ele volta a tratar desse assunto no capítulo 10. Olha aí comigo, a partir do verso 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário. Certa expectação horrível de juízo e fogo vingador pressa a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. E ainda no capítulo 12, a partir do verso 25, também ele volta a lidar com o assunto. Quando ele diz, tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem, divinamente, os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Então, o apóstolo, o autor aos Hebreus está tratando desta matéria aqui, do perigo da apostasia. Bom, eu preciso admitir, irmãos, como a pastora Arival disse para vocês agora há pouco, que este é um dos textos mais difíceis de Hebreus. Talvez um dos textos mais difíceis de todo o Novo Testamento. Segunda coisa que eu preciso admitir é que não existe consenso no meio cristão sobre o real significado desta passagem. Então é possível que vocês, depois de ouvir esse estudo, ao escutarem em outra ocasião um outro pregador, ele possa dar uma outra interpretação do texto. Desde os pais da igreja, é que este assunto tem sido tratado, e não há consenso, e não há unanimidade
de entendimento. Mas a grande pergunta aqui, meus irmãos, é o seguinte: será que esse texto que nós acabamos de ler está na contramão de dezenas e dezenas e dezenas de outros textos que nos garantem que todo aquele que crê tem a vida eterna? Será que esse texto está negando a doutrina fartamente documentada no Antigo e no Novo Testamento da perseverança dos santos? Será que esse texto deita por terra a possibilidade de você ter certeza da sua salvação? Será que esse texto está dizendo que uma pessoa regenerada, selada com o Espírito Santo da promessa, justificada pela fé, habitada pelo Espírito Santo, segura nas mãos de Cristo, escondida com Cristo em Deus, nas regiões celestes, batizada pelo Espírito no corpo de Cristo, perder-se eternamente? É possível isso? Pode alguém que foi adotado na família de Deus, que é membro da família de Deus, que é ovelha de Cristo, que foi selada pelo Espírito Santo e recebeu o penhor do Espírito Santo, vir ser lançado fora para sempre? Pode alguém ser filho de Deus de manhã e filho do diabo de noite? Ser cidadão do céu de manhã e ir para o inferno de noite? Pode alguém hoje estar no caminho do céu e amanhã perecer na estrada larga do inferno? Pode alguém arrebatar uma ovelha de Cristo dos braços de Cristo para que ela pereça eternamente? Pode alguma coisa afastar alguém do amor de Deus que está em Cristo Jesus, a fim de que esta pessoa pereça para sempre? Parece-nos, portanto, que esse texto não quer dizer que uma pessoa que está salva, que esta pessoa possa perder a sua salvação. Então, como é que nós podemos olhar essa passagem? Primeira coisa, irmãos, preliminarmente ainda falando, é que nós temos que fazer uma distinção entre um membro de uma igreja visível e um membro da igreja invisível. O que é a igreja invisível? A igreja invisível é aquela composta de todas as pessoas que foram salvas por Cristo, de todos os lugares, de todos os tempos, de todas as denominações. Primeira coisa que é preciso dizer é que a igreja invisível não tem placa. Não é batista, não é presbiteriana, não é metodista, não é assembleia, não é essa, não é aquela comunidade. Nenhuma denominação em si contém todas as pessoas salvas. Cristo morreu para comprar com seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. E as ovelhas de Cristo são espalhadas nas mais diversas igrejas, às vezes nem pertencendo a uma igreja. Eu explico. Por exemplo, o ladrão que se converteu na cruz, não deu prazo de ele descer da cruz, ser batizado, professar a sua fé e ser membro de nenhuma igreja. Imagina uma pessoa que acabou de ser convertida, creu no Senhor Jesus e morre 5 minutos depois. Está salvo ou está perdida? Está salvo, mas não foi membro de nenhuma igreja. Então, isso corrige a ideia de seita. O que é uma seita? Via de regra, uma seita é aquele segmento religioso que diz assim: você só pode ser salvo se você estiver dentro da nossa fileira. Se você não fizer parte do nosso grupo, você não está salvo. Então está transferindo a salvação de Cristo para aquela comunidade. Isso é espírito de seita. Nós somos várias igrejas evangélicas, mas somos um povo só, uma igreja só, um rebanho só. O Senhor não tem 2 igrejas, o Senhor não tem 2 noivas, o Senhor não tem 2 rebanhos, o Senhor não tem 2 corpos. Todo aquele que é salvo por Cristo Jesus
esse pertence à igreja invisível. Eu estou dizendo com isso que o rol de membros das igrejas visíveis não bate necessariamente com o rol de membros da igreja invisível. Aqui, na igreja da terra visível, você tem gente salva e não salva dentro da igreja. Quando o pastor vai receber um membro, ou a liderança vai receber um membro, e até faz perguntas para esse membro, faz um exame a ele na sua profissão de fé, para então receber o batismo, esse pastor ou essa liderança não tem a capacidade de discernir se de fato aquela pessoa nasceu de novo ou não. Só o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então é possível que na igreja visível haja trigo e joio, e haja ovelha e cabrito, e haja salvo e não salvo, e Então, você não pode imaginar que uma pessoa que foi membro da igreja durante anos, ocupou cargo de liderança na igreja durante anos, que pregou o evangelho durante anos, que teve influência eclesiástica durante anos, que essa pessoa se desvie e morra no pecado. Você não está questionando a doutrina da perseverança dos santos. Você está questionando a verdadeira experiência de conversão dessa pessoa. O apóstolo João, no capítulo 2, verso 19 da sua epístola, disse: saíram dos nossos, porque não eram dos nossos. Se fossem, teria permanecido. Ele está falando aí dos falsos mestres. Então, é muito importante você entender isso preliminarmente, antes de entrarmos na exposição do texto. Você pega um Judas Iscariotes, ele era um apóstolo, como tal, pregou, exerceu liderança, tinha cargo de confiança, mas não era convertido. Você pega um Demas, que era um colaborador do apóstolo Paulo, mas que ao fim amou o presente século, virou as costas. Você encontra, por exemplo, Simão o Mágico, está lá em Atos 8. Foi batizado, tornou-se membro da igreja, mas não era convertido, estava em fel de amargura. Então, nós vamos olhar esse texto aqui, irmãos, que acabamos de ler, pelas leis da hermenêutica sagrada. Um dos princípios da lei hermenêutica é a ciência da interpretação. Você, à luz da hermenêutica sagrada, você entende a Bíblia assim: a Bíblia explica a própria Bíblia. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus e nela não há contradição. Se você ver algum texto parecendo estar em contradição com o outro, você pode perceber que o problema é o seu entendimento e não a Bíblia. Links na descrição desse vídeo. Você vai examinar toda a Bíblia. E este conjunto do todo é que vai ajudar você a entender um texto particular. Outro princípio da hermenêutica: você interpreta um texto complexo à luz de um texto claro, e não um texto claro à luz de um texto obscuro. Ou seja, esse texto é um texto obscuro, difícil, complexo. É esse texto que vai me dar um norte doutrinário, ou são os textos claros sobre a perseverança dos santos, a segurança da salvação, que vão me ajudar a entender esse texto. É óbvio que você interpreta um texto obscuro à luz de um texto claro, e não um texto claro à luz de um texto obscuro. Tudo isso eu disse do ponto de vista preliminar. Agora nós vamos entrar no texto lido. Então, a primeira coisa que eu chamo a sua atenção: a quem o autor se refere nesta passagem de Hebreus 6, 4 a 8. É impossível que aqueles que foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. A pergunta é: a quem o autor se refere? Bom, vamos entender o contexto de Hebreus.
Eu já disse isso para vocês que têm acompanhado o curso aqui comigo, na escola dominical, que o autor aos Hebreus escreveu para alertar um fato específico. Em virtude da perseguição que estava vindo sobre a igreja, e os crentes estavam sendo expoliados, porque lá no 10:34, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. A perseguição tinha chegado. E os crentes estavam perdendo suas propriedades, suas casas, seus bens. Perseguidos, saindo como forasteiros, como estrangeiros, a perambular. E aí o que acontece? Muitos dos judeus convertidos a Cristo, por causa da perseguição, estavam virando as costas para Cristo e voltando para o judaísmo. O autor aos Hebreus diz que isso aí é apostasia, porque Cristo é melhor do que os profetas, do que os anjos, do que Moisés, do que Arão, do que Josué. O sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico, que a nova aliança inaugurada no sangue de Cristo é superior à velha aliança. Portanto, virar as costas para Cristo é apostasia. Então, o contexto aqui é este. Negar a Cristo não é poupar a vida. Eles estavam querendo poupar a vida, para fugir da perseguição. E o argumento do autor aos Hebreus, não. Se você abandonar Cristo, você vai cair nas teias da apostasia. E isso é uma queda sem volta. E isso é a condenação inexorável. Porque veja você, o texto menciona 3 características deles. Versos 4 e 5, olha aí comigo. Eles desprezaram os dons de Deus. Segundo, olha aí comigo, eles rejeitaram o Filho de Deus, no versículo 6. E terceiro, eles desistiram das bênçãos de Deus, versículos 7 e 8. Então, vamos entender aqui, irmãos, o que é que esse texto está querendo dizer. Será que ele está falando aí que os crentes perderam a salvação? Ele está falando dos salvos nesse texto? Como a Bíblia interpreta a Bíblia, vamos ler um versículo seguinte ao que eu já disse aqui no texto que nós lemos, de 4 a 8. Olha o que está escrito no versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Preste atenção na conjunção adversativa todavia. Ele está falando de um grupo do 4 a 6, que não é salvo, que embora pertenceu à igreja visível, que embora conviveu com os salvos, mas agora ele está contrastando esse grupo do 4 a 8 com o verso 9. Quanto a vós outros, todavia, sempre que você encontrar uma conjunção adversativa em qualquer literatura, você precisa entender o mais, entretanto, o porém, o todavia, o entrementes, que está contrastando o que disse com o que vai dizer. Alguém que parece salvo, mas não é salvo, com alguém que de fato é salvo. E se você notar, lá no 10:39, ele vai usar a mesma expressão. Olha comigo, por gentileza, quando ele está falando da apostasia nos versos anteriores. Ele diz no verso 39 assim, 10:39, nós, porém, olha a diferença. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, qual a conclusão que você está chegando comigo? A tese do autor aos Hebreus na carta não é ensinar uma nova doutrina de que você pode ser salvo e perder a salvação. Não. A tese do autor aos Hebreus é que existem pessoas que são membros da igreja visível, que parecem salvas, que desfrutaram das bênçãos comuns da salvação, no sentido de que ouviram a palavra de Deus, de que receberam os sacramentos, de que até pregaram a palavra de Deus, mas que de fato não tinham nascido de novo.
e daqueles que verdadeiramente não são dos que retrocedem, dos salvos que perseveram. Então o autor aos Hebreus não está contribuindo com essa tese de perder salvação, que pode ser salvo hoje e se perder amanhã. Então vejam comigo claramente isso. Eu não quero ser apressado, nós vamos até onde nós pudermos ir, no sentido de ser claros. Nós temos que diferenciar entre uma queda e uma apostasia. Então preste atenção na primeira afirmação que eu vou fazer. Crente cai. Ele não deve cair, mas pode cair. Quando um crente cai, o que acontece com ele? Ele se arrepende, ele confessa o seu pecado, ele abandona o seu pecado, ele é perdoado por Deus. Agora, a apostasia não tem arrependimento. Porque quem apostata, ele tinha todo o aparato externo da religião, ele parecia, mas não era. Então não tem arrependimento. Onde não tem arrependimento, não tem salvação. Então nós não podemos confundir queda com apostasia. Quantos de nós conhecemos pessoas crentes, verdadeiramente crentes, que cometeram um pecado grave e caíram, foram levantadas, foram restauradas. Então, o texto está falando de apostasia. Apostasia é renegar aquilo que um dia você professou, é calcar debaixo dos pés aquilo que um dia você defendeu, é deixar de crer naquilo que um dia você confessou como conteúdo da sua profissão de fé. O crente pode até cair, mas ele se levanta. Um salvo tropeça, mas é restaurado. Um apóstata, porém, vira as costas para Deus. E nunca demonstra qualquer gesto de arrependimento e de quebrantamento. Não dá sinais de arrependimento. Então vamos ilustrar isso na Bíblia. Pega comigo agora Pedro e Judas. Ambos eram apóstolos de Jesus. Eles viram as mesmas coisas, ouviram os mesmos ensinamentos, viram Jesus fazer os mesmos milagres, pelo menos a maioria. Os dois eram apóstolos. Aliás, Judas tinha até um cargo de confiança dentro do grupo. Ele era o tesoureiro, cuidar das finanças. Ambos pecaram gravemente contra Cristo. Pedro negou Jesus covardemente 3 vezes. Negou que o conhecia, jurou que não o conhecia, blasfemou, falou palavrão, impropérios, dizendo que não conhecia Jesus. Judas traiu Jesus. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Qual a diferença entre Pedro e Judas? Judas não se arrependeu. Você sabe que arrependimento tem 3 níveis, 3 aspectos, para fechar o círculo do arrependimento. Tem a razão, tem a emoção, tem a volição ou a vontade. O que é arrependimento? É mudar de mente, metanoia, muda de mente. Segundo, é tristeza segundo Deus. Terceiro, é dar meia volta. Estou indo para cá, venho para cá, muda a conduta. Judas, dos 3 elementos, teve 2. Ele reconheceu o erro, ele sentiu tristeza pelo erro, mas ele não voltou, produziu remorso e não arrependimento. Por quê? Porque não era convertido. Ele era do diabo, ele era ladrão. A religiosidade dele era apenas externa, aparente, fictícia, não verdadeira. Então, esse é o ponto que eu estou chamando a atenção dos irmãos. Nós não podemos confundir a pessoa que está na igreja, que tem cargo de liderança na igreja, que prega para as pessoas, que já foi até instrumento para a salvação de outras pessoas, mas ela mesma não foi contemplada por essa salvação. É desse tipo de gente que o autor aos Hebreus está tratando. Mas vamos ao segundo ponto.
Qual é o significado dessas experiências descritas no texto? Olha comigo, por favor, a descrição, versículo 4 e 5. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, então, sublinhei, iluminados. Segundo, provaram o dom celestial. Terceiro, se tornaram participantes do Espírito Santo. Quarto, provaram a boa palavra de Deus. Quinto, provaram os poderes do mundo vindouro. São experiências impressionantes, não? Todas essas experiências, meus irmãos, foram vividas pelos israelitas, rebeldes que pereceram no deserto. É só você ler 1 Coríntios 10, versos de 1 a 11. Todas essas experiências. Agora, muitos crentes, membros daquela igreja que recebeu essa carta aos Hebreus, com medo da perseguição, estavam abandonando a Cristo e voltando para o judaísmo. Olha isso de novo no capítulo 3, versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Quantas pessoas você conhece que pertenceram à igreja, frequentaram a igreja com você, e que um dia viraram as costas, voltaram para o mundo, sem nenhum drama de consciência, sem qualquer saudade da casa de Deus, sem qualquer desejo de voltar, e se refestelaram lá no mundo, e beberam todas as taças dos prazeres do mundo, e morreram lá. O que você está questionando aqui não é a falha doutrinária, não é que a doutrina da segurança dos salvos fica abalada, não. O que você questiona? É a verdadeira conversão dessas pessoas. Pense comigo, por exemplo, daqueles que abraçam a fé como Simão Mágico. Tem gente que abraça a fé cristã, irmãos, para oferir vantagens. Sobretudo nesse período em que se prega tanto teologia da prosperidade, milagre daqui, milagre dali, a pessoa entra porque eu vou lá. Quando ela diz eu vou para lá, ela está pensando uma coisa: eu quero ganhar dinheiro. Ou eu estou com um problema de saúde, eu quero ser curado. Ou eu tenho um problema na família e quero resolver. Ou seja, ela apenas está interessada em coisas do aqui e do agora. Ela não pensa em salvação, em vida eterna, fazer parte da família de Deus, não. Ela quer receber um benefício, como Simão Mágico queria receber um benefício. Eu quero esse poder de impor as mãos sobre alguém receber o Espírito Santo. Eu quero esse negócio. Quanto custa? Deixa eu pagar. É comércio, é lucro. Isso vai me dar uma projeção incrível. Isso vai me dar dinheiro, porque já pensou? Você me paga, eu oro por você, você recebe o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! Ou seja, o Simão, o mágico lá de Atos 8, ele pensou no cristianismo como um instrumento para ganhar dinheiro, para ganhar projeção, para ganhar fama, para ganhar sucesso. O fulcro, o centro, o eixo, tudo era ele mesmo. Era o lucro, é um falso Cristo, é um falso cristianismo. Ele tinha abraçado uma fé, mas não era a fé verdadeira. Ele estava enganado acerca daquilo que ele tinha abraçado. Esse não é o Cristo da Bíblia. É por isso que Jesus diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá um rio de água viva. Não é o que diz o fulano, o beltrano, o ciclano. Quem crer em mim, como diz a Escritura. Pense comigo em Demas, cooperador de Paulo, destrutor de tudo isso aqui. Tudo isso aqui, está escrito aqui. Iluminado, provou o dom celestial, tornou-se participante do Espírito Santo, provou a boa palavra de Deus, provou os poderes do mundo vindouro. Viu tudo isso. Tudo isso. Quem é membro de uma igreja fiel ao Senhor Jesus, aí 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, viu tudo isso aqui.
Viu gente sendo salva, viu o ébrio largando a cachaça, viu o adulto largando o adultério, viu o ladrão se convertendo, se tornando honesto, viu aquela família arruinada ser levantada e recuperada, viu tudo isso aqui. Mas ele mesmo não foi convertido. Então, você olha para o Judas Iscariotes. Será que alguém escutou sermões melhores do que Judas Iscariotes? Escutou Jesus 3 anos? Será que alguém viu mais milagres do que Judas Iscariotes? Viu Jesus fazer milagres 3 anos? Ele mesmo sendo apóstolo, pregando para os outros. Agora vamos ao terceiro ponto. Por que é impossível renovar essas pessoas que caíram para o arrependimento? Por que é impossível? Versículo 6. E caíram, sim, é impossível outra vez renová-las para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Então veja bem, se você perceber, eles estão de novo crucificando para si mesmo o Filho de Deus. Segundo, eles estão de novo expondo Jesus à ignomínia. E aí João ilustra com a terra. Essa ilustração de João é curiosíssima. Porque diz o seguinte: a chuva cai sobre a terra absorve a chuva. Uma terra produz frutos, né? Uma terra é cultivada e recebe bênção da parte de Deus, produz erva útil, né? Produz arroz, milho, trigo, soja, que dá alimento. Mas a chuva cai na terra, e a terra recebe a chuva, e a produz o quê? Erva daninha, espinhos e abrolhos. A mesma chuva, a mesma terra. Uma produz frutos, outra produz espinhos. Duas pessoas entram na igreja, na mesma hora, na mesma igreja, no mesmo tempo, escuta a mesma mensagem, escuta a mesma música, participa do mesmo culto, sob o mesmo ambiente. Uma se arrepende, a outra traz um enredo de arrependimento. Ambas tornam-se membros da igreja. Uma verdadeiramente convertida, trigo. A outra falsamente convertida, joio. Você sabe qual a diferença entre o trigo e o joio? Uma das diferenças? São muito parecidos. Mas uma das características do trigo é que quando o trigo está maduro, ele se dobra. O joio é parrudinho. Ele não dobra de jeito nenhum. O crente verdadeiro, diante da autoridade da palavra de Deus, ele se humilha, ele se curva, ele se arrepende. Ele é exortado: estou errado mesmo, vou mudar minha vida. O joio não. Ele não se dobra, ele não se arrepende, ele não se quebranta. É impossível renová-lo, porque não há renovação sem arrependimento. Bom, vamos pegar essa palavra para entender uma coisa. O texto diz aí, no versículo 6, é impossível. Vamos pegar essa palavrinha impossível, porque essa palavrinha aí foi interpretada de diversas maneiras ao longo da história da igreja. Por exemplo, Erasmo, no século XVI, substituiu essa palavra impossível por difícil. É a tradução da Bíblia aí, olha aí a importância, nós temos uma autoridade aqui entre nós. Traduziu impossível por difícil. E a partir daí muitos passaram a pensar que não deveríamos tomar a palavra impossível literalmente. Bom, Ambrósio foi um pai da igreja, lá da época de Agostinho. Tomás de Aquino, já na Idade Média. Disseram o seguinte, dentre outros tentaram explicar que a impossibilidade aqui está com os homens e não com Deus. Então está abrindo uma porta. É impossível, mas nem tanto. Depois, vem West, um outro escritor evangélico, para dizer o seguinte: bom, gente,
O autor aos Hebreus está apenas falando de uma hipótese, de uma mera possibilidade, coisa hipotética, mas não de um fato concreto e real. Então, também aliviou o texto. Mas não é. Parece, mas não é. Vem F. Bruce, que é um grande comentarista bíblico, que diz o seguinte: o autor está nesta passagem fazendo de fato uma advertência real contra um perigo real. Impossível? É impossível, e pronto. Nada de silogismos. Vem Calvino e interpreta essa passagem dizendo que o autor não está se referindo aqui a qualquer pecado, como furto, perjúrio, homicídio, embriaguez, adultério. Mas ele está se referindo de fato, e Calvino está certo, a uma apostasia irreversível do evangelho. Aquele pessoal que estava com as malas prontas para sair do cristianismo e voltar para o judaísmo, largando a realidade para as sombras. E Stuart Olliott, que é também um escritor e comentarista, disse que esse texto talvez seja a melhor explicação da parábola do semeador. A mesma semente. Uma cai na terra dura, outra cai no espinheiro, outra cai no pedregulho. E essa que caiu no pedregulho e no meio do espinheiro, a semente nasceu, a semente cresceu, a semente que ficou bonita, a árvore frondosa, bonita. E você olhava e admirava. E você olhava e disse: puxa, que pessoa maravilhosa, que crente maravilhoso. Vai dar frutos maravilhosos. E você tinha tantas expectativas. Mas ao fim, esses 3 tipos de semente que caiu na beira da estrada, que caiu no meio dos espinheiros, ou no meio dos pedregulhos, só tinha aparência, mas não produziu fruto. A produção frustrou-se. Essa é a realidade, irmãos, de gente que entra para a igreja, que é membro da igreja, visível, que ocupa a posição de liderança na igreja, mas que ao fim, essas pessoas nunca foram salvas. É o crente nominal, que vivenciou todas essas coisas que o verdadeiro crente vivenciou, por um tempo, com grandes indícios de que era verdadeiramente crente. Tinha vício, tinha beleza, tinha esplendor, mas depois a fascinação das riquezas, os prazeres da vida, o medo das perseguições, suplantou a boa semente. E esse crente nominal virou as costas para Deus e se foi, sem nunca mais poder ser recuperado. Por quê? Porque nunca foi convertido e nunca demonstrou verdadeiro arrependimento. Pois bem, então o que é ser um crente verdadeiro? É só professar intelectualmente a fé cristã? Irmãos, deixa eu lhes dizer que o diabo poderia subscrever boa parte das nossas confissões de fé reformadas. O diabo é mais crente do que muito teólogo liberal. Tiago diz: sabes tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então, não é pelo fato de que alguém subscreve doutrinas certas, por um dado momento, por um período da vida, é que ele é um crente verdadeiro. É necessário que aquele que entende a verdade, que esta verdade mude a sua história, que ele nasça de novo, seja uma nova criatura. Então preste bem atenção nisso, porque nós não podemos confundir as duas coisas, porque a maioria das pessoas que hoje ataca a doutrina da perseverança dos santos, ataca pelo fato: não, mas eu conheço fulano, mas eu conheço Beltrano, mas eu conheço Ciclano, que foi membro da igreja, que foi até líder da igreja, foi até pastor. Tem pastor aí, irmãos, até fiquei sabendo há pouco tempo, pastor presbiteriano que largou a igreja presbiteriana, foi ser padre católico, foi para o catolicismo, renegando toda a sua fé. E aí?
Ah, então tá bom, a doutrina da perseverança dos santos está furada mesmo. Furada é nada. Furada é nada. Não é o fato de alguém ser pastor, de alguém ser presidente disso, presidente daquilo, presidente daquela, ser líder. Que está salvo, não. Não, absolutamente não. A evidência de que alguém é salvo é ser nasceu de novo, se ele é nova criatura, se as coisas antigas ficaram para trás, tudo se fez novo. O salvo é aquele que persevera. Persevera. Se ele é de Deus, persevera. O Senhor nos salvou não no pecado, Ele nos salvou do pecado. Portanto, irmãos, eu quero aqui já trazer a conclusão para vocês o seguinte: esse texto de Hebreus 6, 4 a 8 não está negando, não está contrariando, não está refutando a gloriosa doutrina da perseverança dos santos, ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não estou dizendo que membro da igreja salvo para sempre. Eu não estou dizendo que quem tem cargo de liderança na igreja salvo para sempre. Eu não estou dizendo que quem entrou num seminário, fez teologia, foi ordenado pastor, presbítero, diácono, salvo para sempre. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que aquele que nasceu de novo, foi selado com o Espírito Santo, foi justificado pela fé, tem o seu nome escrito no livro da vida, este sim está salvo para sempre. É Jesus quem diz isso. Quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Eu conheço as minhas ovelhas, eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Pois bem, queridos irmãos, vamos entender, portanto, que esses sinais de apostasia você encontra na Bíblia. Por exemplo, você pega o rei Saul, né? Como é que vai encerrar a vida dele? Vai encerrar a vida dele no final lá consultando uma feiticeira. Você vai encontrar isso, como diz na parábola do semeador. Você vai encontrar isso em Mateus 7, 21 e 23, quando Jesus diz naquele dia: muitos dirão, Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome, não fizemos milagres em teu nome, não expelimos demônios em teu nome, e o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. O apóstolo João, no capítulo 5, 16 da primeira carta, ele diz que aqueles que pecam para a morte, você não precisa nem orar, não adianta orar. O Senhor Jesus, lá em Marcos, capítulo 3, 29, fala do pecado que não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo, nem nesta vida, nem no mundo vindouro. Lá em João 17, 12, Jesus falou que seus discípulos foram guardados por ele e nenhum pereceu, exceto o filho da perdição. Então, amados, é claro que esse texto está mostrando uma coisa para nós: saíram dos nossos, porque não eram dos nossos, diz 1 de João 2,19, porque se fossem, teriam permanecido. Bom, essa expressão, portanto, do verso 6, caíram, claro, não está falando de uma queda, de um crente. Um crente cai, não deve cair, não tem licença para cair, mas cai. Mas ele levanta, ele é restaurado. Você pega um Davi, que adultera, que manda matar o marido da mulher, que se casa com a mulher para ocultar o problema da gravidez da mulher, e ele vai ao fundo do poço, mas o Senhor o restaura. E quando ele está orando, ele está dizendo: Senhor, restitui-me não a salvação, ele não a perdeu, restitui-me a alegria da salvação. Ele perdeu a alegria de salvação, ele não perdeu a salvação. Então essa é a diferença, né? Não é uma queda definitiva, de uma rebelião consumada, mas é de uma queda de um crente que pode ser restaurado por Deus, porque nele há arrependimento. Então, eu gostaria de já concluir, por que é impossível renovar novamente aqueles que caíram para o arrependimento? Olha comigo o versículo 6.
e caíram-se, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Visto que, de novo, olha aí, de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus. Deixar as fileiras do cristianismo e voltar para o judaísmo era crucificar de novo o Filho de Deus. Está dizendo que a cruz de Cristo não valeu. Que Cristo morreu em vão. Se a pessoa rejeita a única maneira do homem ser salvo, então não tem para ele mais possibilidade. Segundo, porque essas pessoas de novo estão expondo o Filho de Deus à ignomínia. Virar as costas ao sacrifício de Cristo e voltar para o judaísmo é expor novamente o Filho de Deus à ignomínia da cruz. É dizer que o sacrifício dele não tem valor. É desprezar a obra vicária. Por isso, o texto conclui com os versos 7 e 8 com a ilustração da chuva. Ilustração da chuva. Porque a terra absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Então, pensa comigo no agricultor. O que ele faz? Prepara a terra, semeia a terra. A chuva vem e a terra produz erva boa para se comer, para se alimentar. Mas versículo 8, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, o seu fim será queimada. Você sabe disso. Se você já viveu na roça como eu, você não precisa plantar erva daninha. Ela nasce. Naturalmente, e com mais vigor do que a planta. Se você deixar ambas crescerem juntas, o que você semeou na terra com a erva daninha, a erva daninha cresce com mais força e vai suplantar, vai sufocar aquilo que você está tentando cultivar e produzir. E ele está dizendo o seguinte, a chuva cai na terra. Uma terra produz erva boa, a outra terra produz espinhos e abrolhos. É a mesma chuva, é a mesma terra. Duas pessoas entram na igreja, escutam o mesmo evangelho. São terra, a chuva é a mesma. Uma produz erva boa, a outra produz espinhos e abrolhos. O que é maravilhoso, você e eu que estamos aqui, é a bênção de ler o versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Esse texto não é para botar medo no seu coração. Será que eu sou um apóstata? Não, você não tem que pensar isso. A questão é, você crê no Senhor Jesus? Você reconhece que você é um pecador? Você reconhece que você precisa da graça de Deus? Você reconhece que você não pode ser salvo pelas suas obras? Você entende que Cristo foi para a cruz pelos seus pecados? Morreu pelos seus pecados? Você entende que Jesus ressuscitou para a sua justificação? Você tem o selo do Espírito Santo em você? O Espírito Santo habitando em você, dando testemunho com o seu Espírito que você é filho de Deus? Então você se agarre nisso, nas verdades de Deus. Você não é daqueles que retrocedem para a perdição, você é daqueles que perseveram para a salvação. Então que Deus nos abençoe, irmãos, para que jamais venhamos a duvidar das verdades das Escrituras, que nos garantem que uma vez, crendo no Senhor Jesus, nós temos a vida eterna. Nós, uma vez, ouvindo a voz do pastor e atendendo a voz do pastor, estamos seguros nos braços do pastor, e dos braços do pastor ninguém pode nos arrebatar. Que Deus nos abençoe. Amém. E eu peço que você abra comigo a sua Bíblia no texto de Apocalipse, capítulo 20, versos de 1 a 15. Livro de Apocalipse, capítulo 20, versos de 1 a 15. Então vi descer do céu um anjo,
Tinha na mão uma chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Eu quero tratar com os meus irmãos nesta noite sobre o tema o milênio e o juízo final. Eu preciso admitir, meus irmãos, que o texto que acabamos de ler é o capítulo mais polêmico do livro de Apocalipse. Talvez um dos textos mais polêmicos de toda a Bíblia. Preciso admitir que não há um consenso entre os cristãos, nem do passado, nem do presente, acerca da real interpretação desse texto. Por exemplo, os chamados pré-milenistas, sejam eles os pré-milenistas históricos ou os chamados dispensacionalistas, creem que o milênio relatado no capítulo 20 sucede cronologicamente à segunda vinda de Cristo, claramente descrita no capítulo 19, versos 11 a 21. Porém, os amilenistas, e nós temos este entendimento, creem que o capítulo 20 não é uma sucessão cronológica do 19,
mas retorna à primeira vinda de Cristo. Porque a nossa compreensão é que o livro de Apocalipse não é um livro que vai do ponto 0 ao ponto 10 numa linha progressiva cronologicamente, mas que o livro está dividido em 7 sessões paralelas e progressivas. Por exemplo, a primeira sessão, capítulo 1 ao capítulo 3, os 7 candeeiros, e a verdade central é a segunda vinda de Cristo. A segunda sessão, capítulos 4 a 7, fala dos 7 selos, e a verdade central, novamente, é a segunda vinda de Cristo. A terceira sessão, capítulos 8 a 11, as 7 trombetas, a verdade central é a segunda vinda de Cristo. A quarta sessão, capítulos 12 a 14, o levantamento do quarteto do mal, quais sejam o dragão no capítulo 12, o anticristo e o falso profeta no capítulo 13, e a grande Babilônia no capítulo 14, e mais uma vez a verdade central é a segunda vinda de Cristo. A quinta sessão, capítulos 15 e 16, as 7 taças da ira de Deus, e mais uma vez a verdade central é a segunda vinda de Cristo. A sexta sessão, capítulos 17, 18 e 19, é a queda do quarteto do mal em ordem inversa. E a verdade central é a segunda vinda de Cristo, conforme relatada aí no 19, 11 a 21. A última, a sétima sessão, capítulos 20 a 22, com a cena do chamado milênio, do juízo final, novos céus e nova terra, e a verdade central é o juízo de Deus que sucede à segunda vinda de Cristo. De tal maneira que o capítulo 20 não é uma sucessão cronológica do 19, mas é um retorno à primeira vinda de Cristo. Assim como o capítulo 11 encerra com a segunda vinda e o 12 começa com o nascimento de Cristo. Assim, o milênio aqui descrito não sucede à segunda vinda de Cristo, mas antecede a segunda vinda de Cristo. E eu gostaria então de trazer à mente esclarecida dos irmãos alguns pontos para a nossa reflexão sobre isso. A interpretação de um milênio literal, 1000 anos de reinado físico de Cristo na terra, esbarra em algumas dificuldades, se não vejamos. Primeiro, nós não encontramos essa ideia de milênio físico, terreno, em nenhum dos 4 evangelhos. Nós não encontramos essa ideia em nenhuma das cartas de Paulo. Nós não encontramos essa ideia em nenhuma das epístolas gerais, seja de Tiago, seja de Pedro, seja de João, seja de Judas. O único local onde se fala de milênio é aqui em Apocalipse 20, que é um livro altamente simbológico, conforme vamos ver daqui a pouco. Segundo lugar, o milênio fala de Cristo reinando fisicamente aqui neste mundo, enquanto toda a Bíblia ensina que o seu reino é espiritual e não político, geográfico, aqui neste mundo. Terceiro, a ideia de um milênio na terra e a posição de preeminência dos judeus nesse governo do milênio reintroduz aquela distinção entre judeus e gentios já abolida em Cristo Jesus. Agora não tem mais judeus, agora não tem mais gentios, só tem uma igreja e ela é formada de judeus e gentios. Quarto, a ideia de um milênio terrenal ensina que haverá pelo menos 2 ressurreições. Uma de crentes antes do milênio e outra de ímpios depois do milênio. Mas nos parece, à luz das Escrituras, que essa é uma ideia que não tem amparo na Bíblia. Porque lá em João capítulo 5, 28 e 29, diz que todos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo.
de tal maneira que a Bíblia ensina uma única ressurreição de crentes e ímpios, que se dará num único momento, ou seja, na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Quinto, a ideia de um milênio terreno cria a grande dificuldade da convivência do Cristo glorificado com os santos glorificados num mundo não restaurado, entre pessoas não glorificadas. Pense comigo nesta cena de Cristo reinando aqui, e você já com corpo de glória, vendo gente indo no banco, no supermercado, enfrentando o trânsito complicado. Nos parece que isso é um anticlímax, porque não é exatamente essa a ideia das Escrituras. Sexto, como você vai conceber a ideia de que depois que Cristo está reinando, 1000 anos literalmente, ainda haverá uma rebelião contra Ele? Sétimo, todo o ensino do Novo Testamento é que o juízo final segue imediatamente à segunda vinda de Cristo, e não 1000 anos depois da segunda vinda de Cristo. Então, dito isso, irmãos, à guisa de introdução, gostaria que nós olhássemos esse texto em 4 quadros distintos. O primeiro quadro é a prisão de Satanás. Veja comigo os versos 1 a 3. 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs sobre ele, selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completar os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então a grande pergunta é, o que significa a prisão de Satanás? Bom, esse poço do abismo aqui, ele já é mencionado no capítulo 9, no capítulo 11. Esse poço tem uma tampa, 9:1. Esse poço pode ser aberto, Apocalipse 9:2. Esse poço pode ser fechado, capítulo 20, versículo 3. E esse poço pode ser selado. Agora note, irmãos, que o anjo forte tem uma corrente, que ele prende Satanás com essa corrente por 1000 anos, e que ele fecha Satanás dentro desse abismo, fecha a tampa e bota um selo. É claro que essa linguagem é uma linguagem espiritual, simbólica, e não literal, porque Satanás é um espírito, ele é um anjo caído. Você não prende um espírito com a corrente. Não existe um buraco e você vai lá e tampa o buraco, põe um selo ali, como se Satanás fosse um ser que estivesse lá dentro. São figuras, são imagens, são símbolos que trazem uma mensagem central. E qual é a mensagem central? Significa que a autoridade de Satanás, o poder de Satanás foram restringidos. É a limitação do seu poder, para que ele não mais enganasse as nações, no sentido de que Satanás não pode impedir finalmente que aqueles que Deus escolheu, por quem Cristo morreu, que ouviram o Evangelho, sejam salvos. Não significa que ele está inativo, significa que ele está com sua autoridade limitada, restringida. É o que Deus diz lá no livro de Jó: você pode ir até onde eu estou permitindo você ir, e nem 1 centímetro a mais. É por isso que nós temos esperança em pregar o Evangelho, irmãos. Porque onde o Evangelho for pregado, a Bíblia diz que as pessoas serão arrancadas da potestade de Satanás, da casa do valente, do império das trevas. Mas vamos entender outra coisa. O que significa que Satanás não pode mais enganar as nações?
Qual o significado disso? Então prestem bem atenção. Uma das regras da hermenêutica é que, ou da ciência da interpretação, é que a Bíblia interpreta a Bíblia. Segunda regra, você não interpreta um texto claro à luz de um texto obscuro, mas você interpreta um texto obscuro à luz de um texto claro. Isso é uma regra básica, isso é cláusula pétrea da hermenêutica. Então, a pergunta que você e eu temos que fazer é esta: existe algum lugar na Bíblia que se trata da questão da prisão de Satanás? E quando você vai para a Bíblia, a resposta é sim, existe. Outra pergunta: a prisão de Satanás está ligada à primeira vinda ou à segunda vinda de Cristo? E a resposta é a primeira vinda de Cristo. Veja vocês em Mateus 12, 29, que está posto lá que ninguém pode entrar na casa do valente, e esse valente é Satanás, e ele tem uma casa, ele guarda todos os seus bens em segurança, e esses bens são as pessoas antes da sua conversão, senão que um mais valente entre, vença-o, tira a armadura, tira a sua panóplia e lhe divide os despojos. O que significa isso? Significa que toda pessoa antes da sua conversão está na potestade de Satanás, está na casa do valente, está no império das trevas, mas Cristo, que é mais valente, é mais poderoso, vence Satanás, tira a sua armadura e arranca das suas mãos aqueles que estavam lá debaixo de sua escravidão. Então é nessa conjuntura que a Bíblia fala da prisão de Satanás. Como Lucas 10, 17 e 18, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Como João 12, 31 e 32, agora o seu príncipe será expulso. Quando eu for levantado da terra, a todos eu atrairei a mim. Ou como Colossenses 2,15, onde Jesus triunfa sobre principados e potestades na cruz. Ou Hebreus 2,14, quando ele veio para destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ou como 1 João 3,8, eu vim para destruir as obras do diabo. Então, amados irmãos, a ideia aqui é que a prisão de Satanás se dá na primeira vinda. E essa prisão não é literal, não é com a corrente. A ideia é que Satanás tem o seu poder restringido e ele não pode impedir que aquelas pessoas que ouvem o Evangelho sejam salvas. Ele não pode impedir finalmente que as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho da graça. Aos que Deus chamou, aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Mas vamos um pouquinho adiante. O que significa o pouco tempo em que Satanás será solto depois do milênio? Olha aí no finalzinho do verso 3. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. O que significa isso? Há 4 expressões no Novo Testamento que são correspondentes. A grande tribulação, a apostasia, segundo lugar. Terceiro, o reinado do anticristo, seja levantado o homem da iniquidade, o iníquo. Quarto, o pouco tempo de Satanás. Esses 4 termos falam da mesma coisa. É que os dias que vão anteceder a segunda vinda de Cristo serão dias dificílimos, de perseguição, de grande tribulação, de apostasia, da manifestação do homem da iniquidade, período que se chama o pouco tempo de Satanás. Mas vamos agora a uma outra questão. O que significa os 1000 anos durante os quais Satanás é preso? Versículo 3. Lançou no abismo, fechou,
pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. O que significa esses 1000 anos? Irmãos amados, todo o livro de Apocalipse é um livro que precisa ser entendido através de seus símbolos. Por isso que se usa candeeiros a representar a igreja. Candeeiro traz luz, apresenta luz, a igreja é a luz do mundo. É por isso que se usa 7 trombetas, são instrumentos de comunicação do juízo. É por isso que fala dos selos que são abertos, porque ao desatar o selo, os sinais da perseguição vêm sobre a igreja. É por isso que você vai encontrar Satanás sendo representado por um dragão. É por isso que o anticristo vem como uma besta que surge do mar, com 7 cabeças, 10 chifres. Agora pense comigo, se você for desenhar um bicho com 7 cabeças e 10 chifres, vira uma coisa esquisita, não? Isso é um símbolo do seu governo universal e do seu poder. Então todo o livro de Apocalipse está tratando de símbolos. Portanto, 1000 anos é um símbolo de 10, que é o número completo, cubicado, ou seja, o milênio compreende da primeira à segunda vinda de Cristo. Todo esse período. No momento que Cristo vem ao mundo, ele morre na cruz, ele ressuscita, e aí Jesus dá uma ordem para ir por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. Satanás não pode impedir o avanço missionário da igreja. Ele está limitado. Pois bem, dito isto, eu gostaria que olhássemos a segunda tela do texto. Segundo quadro do texto, agora é o reinado dos salvos com Cristo no céu, versos 4 a 6, confiram comigo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até completar os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados os santos, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Vamos entender agora esta passagem aqui. Primeiramente, onde acontece esse reinado? No céu ou na terra? A ideia de um milênio literal é de que esse reinado acontece na terra. Agora preste atenção no que eu vou lhes dizer. A palavra tronos aparece no Novo Testamento 67 vezes. A palavra trono aparece no Apocalipse 47 vezes. A palavra trono aparece 44 vezes no Apocalipse. Das 47 vezes que aparece, o trono está no céu. As únicas 3 vezes em que o trono está na terra, refere-se ao trono do anticristo e do diabo. Portanto, este reinado aqui das almas não acontece na terra, acontece no céu. Este é um ponto fundamental para nós. Pensem comigo nessa cena. Pensem comigo nesta cena. O que acontece quando um crente morre? O que as pessoas pensam quando uma pessoa morre? Bom, se uma pessoa é de uma linha existencialista, morreu, acabou. Só tem corpo, não tem alma, então morreu, acabou. Se a pessoa segue a vertente espiritualista, ela entende que morreu, a alma fica vagando, até reencarnar, e assim sucessivamente. Se uma pessoa
subscreve o romanismo, entende que morreu, a alma vai para um purgatório, sofrer, até se purificar, se purgar e então poder entrar no céu. Se a pessoa segue a linha do adventismo, ela diz que morreu, a alma fica dormindo, inconsciente. Se for salvo. Porque para ele, se for perdido, é aniquilado, acabou. Não tem mais, não tem inferno, não tem penalidades eternas. O que a Bíblia diz? Quando um crente morre, o que acontece? A palavra morte significa separação. Quando um crente morre, a alma, que é o elemento imaterial e espiritual, separa do corpo. O corpo foi feito pó, é pó, volta ao pó. E a alma? Fica dormindo? Fica vagando? Vai para o purgatório? Não! A alma vai imediatamente para Deus. É isso que a Bíblia ensina. Morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então todo crente, desde Abel, a primeira pessoa que morreu na história, a alma está lá com Cristo reinando. É disso que esse texto está falando. As almas estão reinando. E notem vocês, não são corpos, são almas que estão reinando. Portanto, não é na terra, é no céu. É no céu. São as almas que estão reinando. Então, esse reinado aqui, irmãos, não é terreno. Jesus não está na terra reinando fisicamente, geograficamente. Cristo está no céu e as almas estão reinando com Ele lá no céu. É isso que o texto está nos ensinando. Segundo ponto que eu quero destacar aqui, qual é a missão daqueles que estão reinando com Cristo? Olha comigo o verso 4. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi também as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta. Então note vocês que ele está falando aqui de algumas coisas. Primeiro tem trono lá. Nesse sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. A Bíblia diz que os santos, nós, na glória, vamos julgar, primeiro, as 12 tribos de Israel. Está lá em Mateus 19, 28. Segundo, nós vamos julgar o mundo. 1 Coríntios 6, 2. Terceiro, nós vamos julgar os anjos. Claro, os anjos caídos. 1 Coríntios 6, 2. Então esses tronos estão lá no céu. E os crentes que morrem em Cristo, que vão para o céu, estão se assentando em tronos. Não foi essa a promessa de Jesus à igreja de Laodiceia? Apocalipse 3, 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Agora notem. Portanto, esses vão participar da glória de Cristo, do reinado de Cristo. E quem são esses? Está escrito aí, preste bem atenção. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Então ele está falando dos mártires, e ele está falando de todos os demais crentes. Não importa se quem morreu é um mártir, não importa se quem morreu de morte natural, ou por velhice, ou por doença, ou cercado da família, com todos os cuidados, não importa. Morreu, está com Cristo, e já vai participar desta glória e deste reinado com Cristo. Mas vamos a outra pergunta no texto. Qual o significado da primeira ressurreição e da segunda morte? Olha aí comigo os versos 5 e 6. Os restantes dos mortos não reviveram até que completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa segunda morte não tem autoridade. De que ele está falando? Então preste atenção no que eu vou lhes dizer. Quem morre uma vez, morte física, ressuscita 2 vezes. Ressuscita espiritualmente e ressuscita fisicamente na segunda vinda de Cristo.
Quem morre 2 vezes, ressuscita uma vez só. Quem morre fisicamente e espiritualmente, só ressuscita uma vez para o juízo. Então, entendamos. A Bíblia descreve a regeneração como uma ressurreição. Nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Então a primeira ressurreição, não é que vai ter uma ressurreição aqui, outra 1000 anos depois. A ideia é, bem-aventurado aquele que participa da primeira ressurreição. Ele está falando que sobre esse a segunda morte não tem poder. Ou seja, se você ressuscitou espiritualmente, se você nasceu de novo, se você foi gerado do Espírito, se você saiu da morte para a vida, a condenação não pode mais alcançar você. Você não vai jamais para a segunda morte, que é o lago de fogo. Essa é a ideia do texto. Todo o Novo Testamento ensina isso. Eu preciso interpretar esse texto à luz de tudo aquilo que a Bíblia me ensina sobre isso. A regeneração é uma espécie de ressurreição. E aqueles que foram regenerados jamais sofrerão a segunda morte. Que é um exemplo disso, irmãos. Olha comigo o que está escrito lá em João 5, 24. Evangelho de João. Está escrito o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, passou da morte para a vida. Esta é a primeira ressurreição. Vamos à terceira tela. A derrota final de Satanás, versos 7 a 10. Então vamos olhar no verso 7 a 9, que essa batalha final que está descrita aí, é a mesma descrita no capítulo 19. Então vamos ver. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. É o pouco tempo de Satanás. E sairá a seduzir as nações, porque será o tempo da grande tribulação, da manifestação do homem da iniquidade, da apostasia, do pouco tempo de Satanás. Então ele vai seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas nações é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. A cidade querida, desceu fogo do céu, porém, e os consumiu. Vamos entender isso. Se você olhar comigo no capítulo 19, por favor, dê uma olhadinha. Capítulo 19, tanto no 16, 14 a 21, como no 19 a 21, você nota que via besta os reis da terra, com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e com seu exército, que é Jesus Cristo. Vamos entender isso. Esse termo é usado na Bíblia como Gog, Magog, como Armagedon. Quando você vai a Israel, você visita o vale do Armagedon. Você sobe na chamada Montanha do Precipício, em Nazaré, e você olha um descampado, que é a região mais bela da agricultura de todo o território de Israel. Ali é o Armagedon. Muitas pessoas pensam que vai acontecer o seguinte, que as nações vão se reunir naquele local. Quando você chega lá e tira uma foto, você percebe que nem cabe. É pequeno o local. Porque literalizam. Essa ideia, irmãos, ela é simbólica. Simbólica. Não é que os exércitos do mundo vão se reunir naquele local lá em Israel. Até porque, nesta grande batalha do Armagedon, do Gog e Magog, em que as nações estarão reunidas, em que as forças de oposição se concentrarão para lutar contra Cristo e o seu povo, a única arma que vai ser desferida é a espada que sai da boca de Cristo. O Senhor Jesus matará, ou seja, a ideia de vencerá o anticristo com o sopro da sua boca. Quando Jesus vier em majestade e glória, os reis, os poderosos deste mundo, conforme Apocalipse
capítulo 6, 12 a 17, eles estarão desamparados, desesperados, procurando uma caverna para se esconderem, querendo que os montes caiam sobre eles. Eles querem a morte. Eles estão com medo de enfrentar a ira do Cordeiro de Deus, o grande dia do juízo. Esta é a ideia. Cristo vem vencendo e para vencer. Ele não vem mais humilde como entrou em Jerusalém, montado num jumentinho. Ele vem, Apocalipse capítulo 19, 11 a 21, montado num cavalo branco. E por que vem montado num cavalo branco? Porque na verdade, naquela época, a mais poderosa força de guerra era um cavalo. Não tinha uma figura melhor para João usar. E está na sua coxa escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então essa é a ideia da sua vitória retumbante. Agora notem vocês que as telas estão em quadros diferentes. Mas quando ele vem, todos os inimigos de Cristo caem ao mesmo tempo. Se você notar comigo, por favor, confira aí comigo. Capítulo 18, versículo 2. Então clamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. A Babilônia é um sistema religioso, econômico e político apartado de Deus. No 17 é um movimento religioso. No 18 é um movimento econômico e político. Todo esse sistema está ruindo. Que mais? O anticristo e o falso profeta. Então confira aí capítulo 20, capítulo 19, versículo 20. Mas a besta foi aprisionada, com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois, ou seja, o anticristo e o falso profeta, foram lançados vivos para dentro do lago que arde com enxofre. Agora notem vocês, que como Satanás era a figura central, então, agora, ele está caindo na cena final, na tela final. Olha aí o capítulo 20, versículo 10, por favor. Você pode ler comigo em voz alta o versículo 10, vamos juntos? O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Então, amados irmãos, eu gostaria que nós olhássemos essa questão à luz do versículo 8. Preste atenção nisso. Que ele vai ser, o pouco tempo de Satanás, ele vai seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é de um otimismo irreal. Se você acha que o mundo vai melhorar, que o negócio vai ficar muito bom, que vai ter paz no mundo, isso é um otimismo irreal. Otimismo irreal. Nós caminhamos para uma grande tribulação, nós caminhamos para a apostasia, nós caminhamos para a manifestação do homem da iniquidade. E preste bem atenção no que eu vou lhes dizer agora. A palavra homem da iniquidade, que Paulo chama em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele chama de o iníquo. A palavra iníquo é anomos no grego. Anomos, na língua grega, significa o homem sem lei. O que é que você está vendo hoje na agenda global? Senão a promoção da ditadura do relativismo. Não tem lei, não tem princípio, não tem parâmetro. Pois o anticristo vem exatamente nessa brecha. Exatamente nessa brecha. E é por isso que a Tessalonicenses diz que aquele que o detém e o que o detém. O anticristo não poderia se manifestar como um grande líder mundial, onde tem leis estabelecidas. E é nessa brecha que ele entra. De um mundo
onde reina o relativismo moral, onde não tem princípios. E ele chega para governar exatamente dentro dessa brecha. Mas o que é muito importante você entender, amados, que nós não podemos nutrir um pessimismo doentio. Sabe por que não? Por pior que seja a situação. As nações em perplexidade, o mal prevalecendo, a iniquidade prevalecendo, a violência prevalecendo, a devassidão prevalecendo, as leis afrouxando, os governantes fora dos padrões daquilo que nós entendemos ser o padrão da justiça e da moralidade, mundo afora. Parece que você olha, o diabo está ganhando de goleada, parece que a história está sem rumo, parece que a história caminha ladeira abaixo como um caminhão sem freio. Mas a história não terminará assim. Olha comigo o versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. A vitória não vem do braço da carne, a vitória não vem das leis humanas, a vitória vem de Deus. Quando Jesus em glória e majestade se manifestar, todo mal será derrotado, todos os iníquos serão vencidos. O diabo, o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia, a morte e os ímpios, todos caem na mesma hora, na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Portanto, aqui João descreve a derrota de Satanás como a tela final, porque se ele era o maior inimigo, por a questão pedagógica, é preciso que descreva a derrota dele como ponto final. Pois bem, dito isto, vamos à última tela do texto, que é o juízo final, versos 11 a 15. E eu destaco aqui algumas coisas. Primeiro, olha o verso 15. Cristo assenta-se no trono como juiz. Verso 11, por favor. Você pode ler o 11 comigo? Vamos juntos? Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Quando diz que ele viu um grande trono branco, irmãos, isso é um símbolo também, símbolo da santidade e da justiça do juiz e do julgamento. A ideia desse juiz é de um juiz tão majestoso, tão glorioso, que o texto diz que o céu e a terra se encolhem na presença dele. É claro que é uma linguagem figurada, mas é uma representação da majestade, da santidade e da justiça desse juiz que vem julgar. Agora notem mais. Quem é esse juiz? E a resposta inequívoca é Jesus Cristo. O Pai a ninguém julga, ele confiou o julgamento ao Filho. E é por isso que está lá em Atos 17, 30 e 31, que Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas que requer que todos em toda parte se arrependam, porque já determinou um dia em que há de julgar o mundo com justiça, e já escalou o juiz, e é Jesus Cristo. Aquele que hoje é o seu advogado, amanhã certamente será o seu juiz. Segundo ponto. Os mortos ressuscitam para o julgamento. Veja você comigo, versos 12 a 14. Entenda isso, por favor. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, alguns pontos importantes aqui. A ideia de um milênio na terra fica complicada aqui. Porque a ideia do milênio na terra é que essa ressurreição aqui, ou esse julgamento aqui, seria dos ímpios. Mas quem são esses mortos, grandes e pequenos? Quem são esses mortos que os mares vão devolver, que os abismos não vão devolver, que os cemitérios esquecidos há milênios vão devolver? Esses mortos aqui são todos os mortos, de Abel
ao último homem que vai viver e morrer antes de Jesus voltar. Todos os mortos, grandes, pequenos, reis, vassalos, doutores, analfabetos, ricos e pobres, religiosos e não religiosos, todos, sem exceção. Vale destacar que o julgamento será universal, todos, mas o julgamento será também individual, porque o verso 13 diz: foram julgados um por um. Não é um julgamento coletivo, é um julgamento individual. Então agora preste atenção. O julgamento, conforme o verso 12, será, versículo 12, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então agora, por favor, vamos compreender essa tela. Quando os livros forem abertos, e nós estamos falando de um tribunal de júri cósmico, universal, quando os livros forem abertos, alguns quesitos farão parte desse julgamento. Primeiro quesito: seremos julgados pelas nossas palavras. Vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Só para fazer um checklist com você. Você já mentiu alguma vez? Já falou mal dos outros alguma vez? Já xingou alguma vez? Já contou piada imoral alguma vez? Já espalhou fake news alguma vez? Como esse tribunal é justo, ele é branco, nesse quesito, todos nós condenados. Segundo critério do julgamento, vão ser julgados pelas nossas obras. O que você fez, seu pai não viu, sua mãe não viu, seu marido não viu, sua mulher não viu, seus filhos não viram, Deus viu. Ninguém pode esconder nada daquele cujos olhos são como chamas de fogo. Então, nesse quesito, culpados. Terceiro, vão ser julgados pelas nossas omissões. Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você está pecando. Maldito é aquele que não perseverar em toda a obra da lei para cumprir. Segundo os estudiosos, passam pela nossa cabeça mais de 10.000 pensamentos por dia. Nenhum tribunal da terra tem competência para julgar foro íntimo. O tribunal de Deus julga foro íntimo. Bom, nesse quesito, todos culpados. Então, nós vamos ser julgados pelas nossas palavras, nós vamos ser julgados pelas nossas obras, nós vamos ser julgados pelas nossas omissões, e nós vamos ser julgados pelos nossos desejos secretos, pelo desejo do nosso coração. Deus vai julgar o segredo do coração dos homens. Portanto, pelo critério daquilo que vai se ler nos autos do processo do tribunal de Deus, todos culpados. Em outras palavras, ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Todos culpados. Mas bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Vai existir um outro livro que vai ser aberto lá. Veja comigo, por favor, o que está escrito. O que está escrito no versículo 15. E se alguém não foi achado, escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. E é muito importante que você entenda isso, porque o texto está claro. Quem não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago do fogo. Qual a leitura clara que você faz? Porém, quem foi encontrado com o nome escrito no livro da vida, esse não foi lançado no lago do fogo. Então só tem dois grupos agora: salvos
e condenados. Pelos livros todos, todos condenados. Aquele que foi encontrado o nome escrito no livro da vida, todos salvos. Quem tem o seu nome no livro da vida? Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Esse tem o seu nome escrito no livro da vida. Se você crê, sua salvação está garantida. Se você crê, você não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Se você crê, ninguém pode alterar o veredito de Deus sobre você. Você está salvo. Bendito seja Deus. Então o critério da salvação é graça, não é obras. E eu termino dizendo que a própria morte e o inferno serão lançados no lago do fogo. Olha comigo o versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. A morte é o estado, o inferno é o lugar. A morte é o rei dos terrores, é o último inimigo a ser vencido. O inferno é onde os ímpios são atormentados no estado intermediário, e não haverá mais então separação entre corpo e alma, nem no céu, nem na terra. Os que estão no lago do fogo vão sofrer, corpo e alma, para sempre. Os que estão no céu vão desfrutar da bem-aventurança, corpo e alma, para sempre. E a vitória de Cristo é completa e é final. Agora preste atenção no que eu vou lhes mostrar no versos 10 e no verso 15. Porque no verso 10 está escrito que o diabo, que o anticristo, que o falso profeta serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Agora confira comigo o versículo 15. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. O que significa isso, irmãos? Não tem aniquilamento aqui. Não tem aniquilamento aqui. Tem aqui penalidades eternas. Então, amado, hoje é um dia muito importante para a sua vida. Eu não sei exatamente como você entrou aqui, mas essa é a descrição do que vai acontecer, o que está pela frente. Ninguém vai entrar no céu porque é filho de crente. Ninguém vai entrar no céu porque é presbiteriano. Ninguém vai entrar no céu porque subscreve a Confissão de Fé de Westminster e os catecismos. Ninguém vai entrar no céu porque é calvinista ou arminiano. Ninguém vai entrar no céu porque tem cargo na igreja, porque é líder na igreja. Ninguém vai entrar no céu porque conhece Bíblia e teologia. É necessário que o seu nome esteja escrito no livro da vida. E só aqueles que nasceram de novo, nasceram da água, nasceram do Espírito, foram selados com o Espírito Santo da promessa e creram no Senhor Jesus Cristo, estão garantidos e seguros. Esta é a noite da sua escolha. Deus está propondo para você hoje a vida e a morte. Escolha a vida.